Pode? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa palestra. Boa tarde a todos. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução 1 de 2023, de 11 de janeiro de 2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública no geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam seu consentimento e concordância para o uso dos seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook e demais canais apropriados para compartilhamento em conformidade do artigo 7º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós teremos a primeira palestra da Escola do Parlamento de 2025 com um tema de extrema importância, ética na gestão pública. Gostaria de agradecer o palestrante Bruno Silva, que com a maior disposição aceitou vir dar essa palestra e compartilhar os seus conhecimentos. Também quero agradecer ao Marcelo Damasceno pela indicação do palestrante. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os convidados aqui presentes, aos servidores do Executivo, as meninas da Educação que estão participando e aos servidores da Câmara Municipal, que o nosso trabalho aqui é sempre em equipe. Agora eu vou convidar para fazer o uso da palavra e desejar as boas-vindas o presidente da Câmara, o senhor Marlon Gabriel Oloco. Boa tarde a todos. Opa, Karma. Boa tarde a todos. Muito obrigado para o pessoal que compareceu. Muito obrigado, Bruno, também, por estar dando esta palestra para a gente. A gente convidou a maioria do pessoal da prefeitura, né? Principalmente aqueles que estão tomando posse hoje na parte da gestão pública mesmo, né? E é muito triste, porque é um começo de mandato onde que o pessoal poderia vir muito aprender, né? O Bruno está aqui hoje para ensinar, dar dicas, né? E a gente vê que não teve muito interesse, né, dos gestores, né? Então, Bruno, fica à vontade. Parabéns ao público que compareceu, muito obrigado mesmo. E a gente vai estar sempre trazendo novidades da Câmara Municipal e pode contar sempre com a Câmara, tá? Bruno, a palavra toda sua. Obrigado, Elô. Obrigado. Gente, boa tarde para vocês, tudo bem? Firme. Não, mas vamos mais forte. Vamos voltar para a gente começar mais forte. Não. Volta a fita, como era na minha época, né? Boa tarde, gente. Isso, muito bem. Assim a gente já começa firme e forte, né? Com vontade e disposição para poder estar aqui hoje. Quero agradecer a cada um de vocês, né, que fez questão de estar aqui com a gente, conversando, dialogando, pensando sobre esse tema extremamente importante. Agradeço a Heloíse por toda a ponte aí a partir da Escola do Parlamento, né, por indicação do Marcelo Damasceno, que é uma figura muito querida lá da Câmara Municipal de Itapevi. Muitos anos eu já palestrei, desenvolvi programas de educação política junto lá com o pessoal. O Lamalhe, né, atualmente à frente da ABEL, da Associação Brasileira, né, das Escolas do Poder Legislativo, também amigo pessoal, enfim, figura muito querida. E para mim é uma satisfação, uma imensa honra, alegria poder estar num espaço que, antes até de eu entrar no tema, compartilhar uma coisa importante aqui com vocês, com quem depois for assistir aqui o conteúdo conosco. Um espaço que é um espaço que eu particularmente considero o mais relevante e o mais importante da política brasileira. Não estou nem falando da política local, estou falando da política brasileira. Eu sempre fico extremamente feliz quando sou convidado para poder conversar no Poder Legislativo Municipal. Por quê? Talvez muitos não saibam, mas o Poder Legislativo Municipal é a instituição política mais antiga da história brasileira, né? Data basicamente desde o início da organização do território brasileiro, ainda no contexto do Brasil colônia, e que tem como uma das suas primeiras ainda atribuições, né, um conjunto ali um tanto quanto difuso do que era do início da organização do território brasileiro,
Função executiva, legislativa, judicial, policial, todas que imaginar, que você puder colocar aí na ponta do lápis, era a responsabilidade dessa casa. É claro que, com o passar dos anos, as transformações políticas, institucionais, o Poder Legislativo foi se atualizando, foi se transformando, até chegar no formato que é hoje, principalmente aí pós-Constituição de 1988, com as suas atribuições muito bem definidas, né? Então, uma casa que legisla, uma casa que fiscaliza, uma casa que contribui diretamente para o exercício da administração pública e, acima de tudo, representa os interesses populares, né? Representa os interesses da população. Então, eu costumo sempre brincar e dizer, o legislativo é sempre um espaço por privilégio de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é dialogar, conversar, pensar juntos, né? Debater os assuntos que são os assuntos importantes da nossa vida em sociedade. Para aqueles que querem solução fácil, sinto muito, mas a democracia não aceita isso, né? A democracia ela é justamente esse exercício constante de conseguirmos lidar com a diferença de pensamento, de conseguirmos lidar com a diferença de perspectivas e que aqui a gente tenta construir consensos mínimos para podermos avançar. Então, o Poder Legislativo é sempre muito especial, eu gosto demais. Confesso para vocês, tem, além dessa dimensão de importância para mim na condição de um cidadão, né? Eu pesquiso câmaras municipais faz muitos anos, tenho livros publicados a respeito disso. O meu doutorado, inclusive, é dentro dessa área de estudo da relação entre poder executivo e legislativo nos municípios, né? Então, para mim, toda vez que eu sou convidado para ir no Poder Legislativo, pode ter certeza, só se eu não puder mesmo, né? Mas pode ter certeza que eu faço de tudo para poder estar presente, para poder conversar, porque eu acho que é por aí que a gente qualifica a vida política brasileira, né? É qualificando cada uma das nossas câmaras municipais, né? Em 2005, por exemplo, eu lembro que tinha um dado que era da Secretaria de um órgão, na verdade, vinculado à Secretaria do Senado, que era a Interleges, né? O Interleges existe até hoje, tem a revista ainda do Interleges, mas naquela época o Interleges publicou o primeiro censo do Legislativo Municipal. Quem tiver depois curiosidade, pode até dar uma gugada, né, como diz nos dias de hoje, né, lá pesquisar e poder ver o primeiro relatório do Legislativo Municipal no Brasil, Interleges, do ano de 2005. E aí ali me chamava a atenção uma informação que era a seguinte, né, das câmaras municipais que nós tínhamos no Brasil, só cerca, por exemplo, de 30% delas tinha as plenas condições de funcionamento, ou seja, funcionários, servidores, estrutura minimamente técnica, né, condição de ter o plenário, uma casa separada do Poder Executivo. Aquilo me chamou muita atenção em 2005, né, eu ainda nem estava na faculdade, na verdade, mas vi essa notícia num determinado momento, e aí depois fiz minha graduação, estudei, fui cada vez mais entrando em contato com o tema, comecei a estudar a política local, fui me aprofundando, e aí lembrei, resgatei esse relatório, porque eu pensei, não adianta a gente achar que vai ter solução mágica que virá de cima para baixo, né? Quem está em Brasília está muito longe do que está acontecendo na vida das pessoas, né? Quem está lá no Palácio do Planalto, quem está lá na Câmara dos Deputados, quem está no Senado, é claro que tem que ter um olhar sistemático do que acontece nos nossos, né, 5.570 municípios, mas quem vive realmente, quem sabe realmente dos desafios e quem vai fazer a verdadeira transformação na democracia, na cidade, é quem está aqui, né? E eu penso particularmente que é de extrema relevância e importância o papel do Poder Legislativo como um todo, né? Mas hoje a gente não vai falar exatamente sobre o Poder Legislativo, nós vamos falar sobre um tema mais amplo, que envolve também, obviamente, o Poder Legislativo, que diz respeito sobre ética na gestão pública. Quando eu estava conversando com a Heloísa, ainda falei o seguinte, né? Falei, poxa, falar de ética é falar de muita coisa, né? Muita, mas muita coisa mesmo. Só que não dá para a gente falar de tudo. Então eu vou falar daquilo que eu penso que é o mais importante para poder compartilhar aqui com vocês. Vou expor um pouco da minha linha de raciocínio, né, trazer um pouco aí das contribuições e depois, obviamente, eu abro para perguntas para a gente interagir, porque eu acho que é isso que acaba enriquecendo o processo de conhecimento como um todo, né? Eu queria primeiro começar com uma provocação, né? E a provocação é basicamente o seguinte, a gente tem que reconhecer que não dá para ser ético o tempo todo. Parece um contrassenso, né? Você fala assim, poxa, numa palestra de ética você vai dizer que não dá para ser ético o tempo todo? Pois é. A gente precisa encarar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que se a ética funcionasse plenamente, se todos nós agíssemos de maneira ética, não precisava desse espaço que aqui estamos. Não precisava de criar leis, não precisava de criar ordenamento jurídico, não precisava de criar punições, não precisava de tipificar crimes. Se todos agissem realmente com ética o tempo todo nas suas vidas, né, a gente não precisaria de nada disso. Mas como a gente sabe que infelizmente o ser humano é falho, como a gente sabe que infelizmente nós temos de tudo dentro da sociedade, desde pessoas que
agem eticamente, se preocupam com esse tema, pessoas que não estão nem aí, infelizmente, né? Então, como a gente sabe que existe tudo isso, é por isso que é importante a gente ter um espaço como esse, é por isso que é importante, como sociedade, a gente reservar sempre momentos especiais para poder refletirmos sobre esse tema, né? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte: ética, o que é? Como definir? Tem várias definições. Eu vou explorar algumas delas aqui, vou explorar até algumas perspectivas filosóficas, né, de mudança na compreensão desse conceito, dessa ideia ao longo do tempo, mas eu quero começar dizendo de modo muito simples. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso é ética. Então, é fazer o que é certo, principalmente, quando ninguém está vendo você. É basicamente isso. Então, aquela história, quando ninguém está vendo ali, você precisa, de repente, sei lá, de uma folha de papel, mas você sabe que não é sua. Ela está ali à sua disposição. Você pega ou não pega? Você leva ou não leva para casa? Né? Isso é agir de forma ética. Agir de forma ética é o quê? Não pegar, obviamente, a folha de papel sem saber de quem é. Né? Ética é quando, por exemplo, você está lá no trânsito estressado, e aí você acha que, de repente, você tem mais pressa do que os demais, e você, mesmo sabendo disso, que você está ali irritado, está estressado, está naquela correria do dia a dia, o sinal está vermelho, você não, mas eu olhei do lado, não tem ninguém, você não vai avançar o sinal vermelho. Por quê? Porque você respeita a lei de trânsito, você faz aquilo que é o esperado, você faz aquilo que é o certo. Agir eticamente é quando você vê lá uma vaga, né, que é reservada para uma pessoa idosa, por exemplo, e mesmo na correria da vida, opta por não parar naquela vaga, porque você sabe que ela não é destinada a você, ela é destinada para aquela pessoa especificamente, né? Você está lá no ônibus e dá a preferência para quem é de direito. É quando você, ao receber o troco errado na padaria, devolve esse troco e fala: você me deu o troco a mais. Então perceba, a ética ela está posta em várias dimensões da nossa vida. Ela começa desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vai dormir. E aí fica uma reflexão que é basicamente o seguinte: professor, mas existe uma ideia universal do que é ética? Ou seja, tem uma concepção universal do que é ética? Né? Tem os dois, siga os passos 2, 4 e 6 e seja um cidadão ético. Né? Seja alguém que age eticamente o tempo todo? Não, infelizmente não existe. Por quê? Porque, na verdade, a ética ela vai estar sempre vinculada a um determinado contexto. Ela vai estar sempre vinculada a um determinado espaço. Ela vai estar sempre vinculada a um determinado momento em que a gente vive. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, não era preocupação de ninguém discutir sobre ética no mundo digital. Né? O que fazer, o que não fazer, se eu armazeno ou não armazeno dado, como que isso fica, se eu explicito ou não explicito, isso não tinha uma preocupação há 30 anos atrás. Eu nem estou voltando tanto assim, né? Mas há 30 anos atrás ainda não se tinha essa preocupação tão grande. Você pega, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, de quando ela é? Tem galera que eu sei que é do jurídico aí que está comigo. De quando que ela é essa lei? Tem alguns anos aí, eu não vou lembrar exatamente a data dela, né? Mas a LGPD é recente, né? 2019, 20 mais ou menos, né? Então é pouco tempo, ou seja, faz pouco tempo que tivemos uma preocupação em criar um determinado ordenamento para poder compreender o que fazer numa determinada situação, ou seja, saber o que é certo e o que é errado, portanto agir de uma forma ética perante aquela situação. Justamente pelo fato da ética ter essa característica, dela ser, vamos dizer assim, ela não ser atemporal, né? Ou seja, ela estar vinculada a um contexto, a um determinado momento, que como cidadãos a gente precisa o tempo todo fazer uma reflexão, conversar e pensar: será que nós estamos fazendo da melhor maneira possível? Porque a ética também não pode se confundir com mera opinião. Não é o que eu estou falando que é certo, né? Não é o que o Marlon vai dizer que é certo, não é o que cada um vai achar ou conceber que é certo. Ética não tem a ver com eu acho. Eu acho que é certo fazer isso, eu acho que é certo fazer aquilo. A ética é um conjunto complexo de coisas, né? Envolve, por um lado, obviamente, um respeito absoluto quanto à dimensão legal, né? Então, quanto às leis, quanto às normas que organizam a nossa vida, mas tem a ver também com aqueles valores, aqueles princípios básicos que a gente compartilha dentro da sociedade. Princípios e valores esses que a gente não deveria, em tese, né, sob nenhuma hipótese, violá-los, né? Mas que, infelizmente, muitas das vezes a gente acaba por violar. Quando a gente puxa esse debate para o campo da política, especificamente, quando a gente puxa esse debate para o campo da gestão pública, a gente vai lidar com uma tríade, que é uma tríade complexa, que é uma tríade que envolve, por um lado, o próprio regime democrático, a outra, que vai envolver ali também as demandas, as pressões dos cidadãos, e a outra que vai envolver o comportamento dos gestores públicos, dos atores públicos, daqueles que estão ali diretamente tomando decisões no dia a dia. Eu digo que essa tríade ela é relativamente complexa, por quê? Porque quantas e quantas vezes vou pegar os vereadores como exemplo, tá? Vou pegar os vereadores.
Quantas e quantas vezes você não vai ser, de alguma forma, assediado a agir antieticamente? Muitos dos cidadãos, por exemplo, chegam no Poder Legislativo, ele não chega no Poder Legislativo e fala assim, olha, tem uma sugestão para você, de repente, de uma medida legislativa, de uma lei, né, de uma indicação, de alguma coisa que você possa fazer que vai trazer um benefício para o bairro, que vai trazer, né, uma melhoria ali para toda a região. Né? Eu sei que é custoso, mas vai que você consegue ali costurar politicamente, consegue convencer os demais, e aí faz com que isso saia do papel. As pessoas, quando chegam, falam assim, poxa, você não consegue arrumar um emprego para mim? Cara, você não consegue, de repente, viabilizar uma cesta básica? Será que você não consegue agilizar um lugar na fila lá, porque está demorando muito para poder chegar a minha consulta médica? Ou seja, são todos pedidos que, a rigor, se a gente for levar as últimas consequências, são pedidos, em princípio, o quê? Antiéticos. Já viola algo básico que pressupõe essa relação complexa, que eu estou falando entre democracia, cidadãos, a gestão pública, que envolveria o ator principal, né, o vereador, enfim, o político, olhar e dizer o seguinte, olha, meu amigo, minha amiga, infelizmente não tem como fazer isso, senão eu vou estar violando um princípio. Só que percebe como isso é complexo, Aí o vereador vai lá, olha para ele e fala assim, não vou fazer absolutamente nada porque eu não posso. Bacana, eu vou no outro que talvez ele faça. Ou então eu vou na rede social, vou falar mal de você, vou falar então que você não cumpre com aquilo que você deveria cumprir, que você não faz com aquilo que deveria fazer. Espera aí, não faz o que deveria fazer? Em que sentido? De que forma? De que modo? Né? Então percebe que é uma relação complexa, é uma relação difícil. É aquela história, né? Como sobreviver muitas das vezes num mundo onde a maior parte das pessoas, quando você faz o que é certo, fica espantada porque você fez o que é certo. Eu nunca me esqueço isso. Teve um dia, uma das instruções, né, logo quando eu comecei a trabalhar em uma das escolas, a instrução era muito clara. Ela dizia o seguinte, gente, vocês têm que chegar, tem que relatar da maneira correta quem está presente e quem não está presente. Ou seja, tem que chegar, fazer a chamada, conferir se o aluno está ali, porque tem uma responsabilidade por trás daquilo. Não tem como você pôr que alguém está presente, sendo que essa pessoa esteve ausente dentro da sala de aula. Isso pode trazer, inclusive, problemas a longo prazo. Né? Aí tinha um colega de trabalho que ele pegava para poder facilitar o trabalho, ele fazia o quê? Ele ia lá e punha a chamada presença para todo mundo, presença para todo mundo, presença para todo mundo, presença para todo mundo. Né? E aí todos os alunos estavam acostumados. Tinha quem faltava, mas ninguém ficava com falta nenhuma, porque ele botou presença para todo mundo. Tá, estou tranquilo. Né? Até um dia que deu ruim, porque um dos meninos sumiu. Depois não voltava, não conseguia achar, foi aquela dor de cabeça. Mas cadê a chamada? Não, está presente. Putz, como ele está presente? Ou seja, deu ruim para ele lá, né? Deu um baita no problema, uma baita de uma dor de cabeça. Mas eu estou dando um exemplo de uma coisa pequena que tem consequência, que tem um impacto prático no dia a dia. Uma situação que gerou ali um resultado negativo, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Essa perspectiva de que, por vezes, você quer fazer algo para agradar, ou você quer fazer, eu vou fazer algo porque senão não vai ficar muito bem, né? Vai que eu não faço, depois eu sou cobrado por não ter feito isso. Aquele famoso jeitinho brasileiro, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Tem muitos autores, né, muitos intelectuais que olham para o Brasil e falam assim, no Brasil predomina uma ética. Durante muitos anos teve essa concepção. Que ética? A ética da malandragem. Né? Então é a figura do eterno malandro. Né? Você vive sempre ali no meio fio entre o legal e o ilegal. Né? Entre o dar um jeitinho... A lei do Gerson é ótima. A lei do Gerson é ótima. Então você fala assim, entre dar um jeitinho e não dar um jeitinho. E pode ter certeza, se for para dar um jeitinho, você já não está mais agindo de modo ético, infelizmente. Né? Então essa é uma discussão... Voltou. Então essa é uma discussão complexa, percebe? Essa é uma discussão que envolve assim, vários fatores. Envolve questões culturais, envolve o comportamento dos agentes públicos, envolve uma necessidade, e aí não adianta tapar o sol com a peneira, envolve uma necessidade cada vez maior da gente conseguir contribuir que a população possa se educar politicamente, para se relacionar de uma forma diferente com as instituições, né? Eu estou dando o exemplo da Câmara, mas quantas vezes não chegam na prefeitura e querem pedir alguma coisa, para dar um jeitinho, para fazer isso, para dar uma aliviada no imposto, né? Dá uma aliviadinha no imposto aí para mim, pô, o que custa, né? Não custa nada, você tem a caneta na mão. Né? E veja, isso não é algo que vai acontecer aqui, acontece em vários lugares, infelizmente, do Brasil. Por quê? Porque essa coisa de violar os princípios, ou de ter uma, vamos colocar assim, uma moralidade um pouquinho mais elástica, né? Que traz aquela falsa sensação de que se eu pisar um pouquinho fora da curva, não vai dar tão ruim assim, né? Não vai, uma coisinha pequena, pô, não vai afetar ninguém. Então, essa ausência de rigidez, muitas das vezes um comportamento ético mais
profundo, é o que traz tantos e tantos problemas no que diz respeito à relação nossa com a coisa pública de maneira geral, né? Então, acho que um dos principais pontos para a gente refletir é isso, né? O que fazer ou de que forma caminharmos para tentarmos, de alguma forma, moralizar, né? Moralizar no sentido de trazer princípios mais éticos para dentro da gestão pública. Eu acho que tem um ponto importante aí para a gente começar nessa reflexão. Acho que você não pode basear o seu comportamento pelo que os outros fazem. Você tem que basear o seu comportamento com base naquilo que é certo ser feito, naquilo que é correto ser feito, né? Doa quem doer. Então, tem que saber assumir esses riscos, né? Então, depende o quê? De uma mudança de mentalidade de quem está à frente das coisas. Uma mudança de mentalidade de quem está à frente de uma prefeitura, uma mudança de mentalidade de quem está à frente do Poder Legislativo, uma mudança de mentalidade do servidor, uma mudança de mentalidade, né, da pessoa que está desde a porta atendendo as demais, que não vai passar ninguém na frente, por exemplo, na ordem de atendimento, até quem está lá em cima com o poder da caneta na mão, podendo decidir. E isso vale para tudo, isso vale para a destinação de recursos, isso vale para a decisão de uma política pública, né? Então, eu penso que tudo isso tem que partir do quê? De alguém, tem que começar, tem que ter um estímulo, tem que se criar um princípio, vamos dizer assim, para poder agir cada vez mais de forma ética. Esse eu penso que é um dos principais caminhos que a gente deve trilhar. Agora, existe ainda relacionado a essa questão algo ainda mais complexo, e aí eu vou resgatar um pouquinho aqui, inclusive de história da filosofia, só para a gente poder pontuar algumas questões que são interessantes. Então, a primeira delas, né, quando a gente fala nessa discussão envolvendo ética, como eu disse para vocês que ela não é absoluta ao longo do tempo e do espaço, se moldando, né? Existiu, inclusive, nas diferentes tradições de pensar a coisa pública, a gestão pública, diferentes, vamos dizer assim, pontos de vista sobre ela, né? Diferentes pontos de vista sobre ela. Você volta, por exemplo, na Antiguidade Clássica, um dos caras que é mais genial na história do pensamento, né? O filósofo Aristóteles. O Aristóteles viraria e diria o quê? Ele falou, cara, agir eticamente, tem inclusive um livro deles, né, sobre isso, chamado Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco. Esse livro do Aristóteles, ele vai lá e vai escrever o seguinte, cara, o que é agir eticamente? Agir eticamente é agir segundo o princípio de justa medida. O que seria esse princípio de justa medida? Ele vai dizer o seguinte, muitas das vezes você dar aos desiguais um pouco mais e dar aos iguais um pouco menos. Você olha e fala assim, oi? Fala assim, isso não parece meio estranho também, de alguma forma? Por quê? Porque ele tinha uma concepção na antiguidade que era assim. Você deveria valorizar também as pessoas em função das suas habilidades, das suas competências, mas entender que algumas vão precisar mais do que as outras, né? Então, isso deveria, inclusive, balizar algo que vem anterior à própria definição de ética, que é um debate mais amplo, e que é um debate que está posto no mundo contemporâneo, que é uma ideia de justiça. O que é justo e o que é injusto, né? Então, o que é justo, o que é injusto. Vou dar um exemplo, né? Isso gera debates acalorados, inclusive, ainda mais dentro desse cenário polarizado, dividido que nós temos no dia de hoje, né? Vai ter aqueles que vão dizer, eu falo assim, olha, eu acho que é justo você ter políticas de redistribuição de renda, né? Ou seja, fazer com que aquelas pessoas que, infelizmente, né, têm muito menos, possam ter um pouco mais, possam acessar um pouco de recurso. Então, vai ter aqueles que vão entender, é justo. É justo de que, de alguma forma, aqueles que têm muito, de algum modo, sejam tributados para que possa redistribuir e garantir para aqueles que não têm absolutamente nada alguma coisa. Assim como vai ter outros que vão olhar e falar assim, isso é completamente injusto, né? Por quê? Porque isso estimula muitas das vezes a preguiça na pessoa, isso estimula muitas das vezes ela não querer se superar, ela querer ficar ali parada, querer esperar que o Estado sempre proveja alguma coisa para ela, né? Esperando que caia ali do céu, né? Então, talvez, acho que não faz sentido fazer esse tipo de redistribuição. A gente tem que garantir uma outra coisa, tem que garantir, talvez, o caminho ali de partida, que seja mais igual. Então, garante uma educação de qualidade, para que as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades. Veja, eu não estou dizendo que tem certo ou que tem errado. O que eu estou dizendo é que, para as mesmas questões, exigem várias formas de interpretá-las, pensá-las e colocar em prática algo. Isso depende, sobretudo, de um debate mais qualificado por parte de nós. E olha que interessante, esse é um debate que está posto desde a Antiguidade Clássica, né? Um Aristóteles da vida já tinha chamado a atenção sobre isso. Porque ele basicamente tinha dito o seguinte, o homem é, em essência, um zoom politikon. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o homem ele é um animal político. Então, se tem algo que nos torna distintivos de todos os demais animais, é que a gente tem capacidade, inteligência e possibilidade de vivência coletiva, porque a gente consegue sentar, se organizar e definir as regras do jogo de como vai funcionar as nossas vidas.
Portanto, nós temos a capacidade de formular os próprios princípios, os próprios valores que devem guiar a nossa vida para que a gente haja de modo ético. De modo que aquele que age de forma antiética é justamente quem prejudica toda a vida da sociedade, porque coloca em perigo esses acordos, esses princípios, esses valores que foram em algum momento pactuados por cada um de nós, né? Então existe um drama aí na vida política, ele vai dizer. É que ele ainda tem a ver, ele é fruto do contexto, né, em que ele vivia, que também tem os seus mais diversos problemas, né, para não romantizar nada. Se a gente estivesse lá naquele momento, por exemplo, as meninas aqui não poderiam estar participando desse espaço, né, infelizmente. Por quê? Porque naquele momento, na antiguidade, só era cidadão quem era homem, maior de 21 anos, enfim, as mulheres não participavam da vida política. Que bom que a gente conseguiu superar isso, né? Que bom que a gente tem uma outra concepção de participação política, uma outra concepção de cidadania no mundo contemporâneo, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha contribuições legais, interessantes, para a gente poder pensar esse fenômeno. Aliás, tinha uma coisa dele que eu gosto bastante. Eu não sei se vocês sabem a origem da palavra idiota. Alguém tem ideia? Idiota vem do grego idiotes, que significa aquele que não se interessa pela vida pública. Olha que curioso, né? Se a gente olhasse hoje em dia e falasse assim, nossa, quantos brasileiros são, com perdão da palavra, não quero ofender ninguém, mas quantos brasileiros são? Idiotas, né? Idiotas, né? Por quê? Porque se preocupam muito mais com as suas coisas particulares do que com os negócios públicos, né? Ou seja, agir de modo antiético é também não se preocupar com a vida pública, né? Fingir que aquilo não tem nada a ver com você, sendo que, na verdade, tem que ter tudo a ver com você, né? Eu brincava ainda no ar, quando eu estava na CBN, agora Ribeirão, antes de vir para cá, passei ali, porque diariamente eu faço os comentários, análise política ali, né? Para o pessoal da CBN, para o grupo da IPTV como um todo, já faz alguns anos, né? E eu estava no ar, eles estavam justamente falando do evento que ia ter aqui, né? Aí um dos ouvintes lá fez uma pergunta sobre ética e tal. Aí eu falei assim, ó, por exemplo, quando a gente pensa na conduta do cidadão, uma coisa que me incomoda é que quando eu estava vindo aqui no meio do caminho, eu vi uma placa de sinalização, derrubada, pichada e toda destruída ali. Alguém agiu de modo profundamente criminoso, obviamente, mas se agiu de forma criminosa é porque em algum momento já agiu antes de forma antiética, né? É anterior até o cometimento do crime, né? Porque ética é fazer ou não fazer. Se você fez e agiu certo, ok, agiu de modo ético. Se você fez e agiu errado, já agiu de forma antiética, né? Então eu falei, então olha que curioso, né? A gente pode talvez começar melhorando como? Na relação que a gente tem com as coisas ao nosso redor, preservar o bem público, preservar a praça, preservar a placa de trânsito, ter respeito em relação ao dinheiro público, ter respeito em relação ao servidor público, né? Quantos cidadãos agem também de modo antiético? O cara chega às vezes lá na prefeitura batendo no balcão, eu quero que resolva seu vagabundo, seu isso, seu aquilo, seu aquele outro, né? Exigindo, como se a pessoa fosse, você é meu empregado, eu pago seu salário, não sei o quê. Veja, não é assim. Tem princípios, tem regras de convivência, tem coisas importantes que a gente precisa pactuar antes em sociedade, né? Então, quando eu comecei a fazer esse retrospecto dessas principais figuras, penso que Aristóteles é um cara bem interessante para a gente pensar esses princípios éticos, né? E essa ideia de justa medida para você calibrar, né? Conseguir ofertar para as pessoas numa proporção diferente, né? Então acho que é um ponto importante. Para além de Aristóteles, há um cara que eu particularmente acho muito interessante da gente pensar, e sempre quando eu trago esse tema, seja aqui, seja dentro da universidade, né, debatendo ali com os alunos, diz respeito às contribuições de um outra figura importante chamado Maquiavel. Esses vocês já devem ter ouvido falar, né? Que, aliás, Maquiavel muito mais falado do que realmente lido, como diz no popular, né? Tem muito mais fama do que realmente as pessoas foram lá e leram, tentaram entendê-lo, refletir com as contribuições dele, né? Maquiavel é um pensador renascentista fiorentino, ali do início do século XVI, né? Era um funcionário de governo, vamos dizer assim, é como se fosse um administrador público, que trabalhava ali na República de Florença. À época a Itália nem existia ainda como país, era um conjunto ali de principados, de ducados, de pequenas cidadezinhas. E o Maquiavel, ele tentou pegar toda a sua experiência e trouxe ali uma contribuição importante para poder pensar o fenômeno da política e, de alguma forma, pensar a administração pública, o tema do governo, do que fazer, né? Ele acabou ficando conhecido ao longo da história quase como uma coisa malévola, né? Diabólica quase, né? Tanto que quando alguém faz alguma coisa assim que é muito dura na política, principalmente, ou mesmo na sociedade, no dia a dia, você fala, nossa, fulano é maquiavélico, né? Nossa, como ele é duro, né?
As pessoas geralmente lembram da frase dele, famosa, os fins justificam os meios, só que se esquecem do complemento, desde que a finalidade seja um engrandecimento daquilo que é público. Olha que importante, né? Não é sempre que os fins justificam os meios, né? Fiz uma maldadezinha aqui porque... Não. Os fins justificam os meios desde que o fim seja nobre, meu amigo. Seja em prol do quê? Do bem comum. Se não for, não tem sentido, não faça, né? Disso deriva, inclusive, a principal lição que ele deixou para nós a respeito da ética. Ele foi um dos sujeitos, por exemplo, por dividir, né, na sociedade e ser um daqueles que incentivou, mobilizou bastante uma transformação profunda na política, porque ele separou, basicamente, 2 princípios éticos, né? A ética da vida pública, da ética da vida particular. Então, a ética da vida pública é diferente da ética da vida particular. Muitos até dizem que tem uma ética voraz, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela é demasiadamente realista, né? Ela é menos moralista e mais realista, né? Ele era, por exemplo, um crítico profundo dessa pegada do Aristóteles, porque se a gente voltar no pensamento do Aristóteles, o que eu estou contribuindo aqui para a gente construir essa perspectiva mais histórica, né, filosófica de ética, o Aristóteles tem, vamos dizer assim, tem um pressuposto por trás do pensamento dele. Qual é o pressuposto? O pressuposto de que os homens vão ser razoáveis. Homens, quando eu digo seres humanos, de que os seres humanos vão se mobilizar para tentar fazer o melhor, porque entendem que através da política é que eles conseguem uma boa vida, uma vida feliz, uma vida que vale a pena, uma vida dos não idiotas, né? Vamos dizer assim. Só que Maquiavel vai dizer assim, infelizmente o ser humano não é isso. Lamentem dizer, mas não. Os homens, eles são invejosos, os homens, eles são traidores, os homens, eles são agressivos, os homens, eles são interesseiros, os homens, né, homens, humanidade, né, homens, mulheres, enfim, humanidade, os homens, eles buscam muito mais satisfazer os seus interesses particulares do que garantir efetivamente o bem público. Então Maquiavel vai pensar o quê? Considerando que os homens são assim, onde deve estar explícito os princípios éticos? Na lei. Olha que interessante. Na lei, nas instituições, na prática. Elas é que devem, de alguma forma, criar os estímulos, os incentivos certos para que os homens, né, para que os sujeitos, as pessoas da sociedade, os cidadãos ajam corretamente. E aqueles que não agirem sejam punidos. Olha que interessante. Por trás de toda a lei, há, de algum modo, um princípio ético que está sendo materializado. Agradeçam a Maquiavel, né? Porque ele, de alguma forma, contribuiu para moldar essa visão. É claro que ele tem algumas falas polêmicas também dentro dessa compreensão dele da separação da ética da vida pública da ética da vida particular, né? Uma das coisas que ele diria, por exemplo, seria o seguinte: pouco importa para mim se o político, por exemplo, ele é um bom pai, pouco importa para mim se ele é um cara que ama ou não ama a esposa dele, se ele trai ou não trai, ele chega a dizer isso, né? Isso pouco importa. O que importa? O que esse sujeito realmente faz quando tem o poder e a caneta na mão. Isso é que importa. Às vezes essa pessoa não é um bom pai. Às vezes essa pessoa não é um bom marido. Às vezes essa pessoa não é a pessoa mais exemplar da sociedade do ponto de vista do seu comportamento no dia a dia. Mas é alguém que faz o que tem que ser feito no momento mais difícil, né? Quantos limites éticos, só para fazer um parênteses, quantos limites éticos nós não experimentamos e vivenciamos nesses últimos anos dentro da política? E não só pensando aqui, né, no nosso quadrado, no município, no nosso espaço, por quantas decisões difíceis, agir ou não agir, os líderes passaram nos últimos tempos? Pega, por exemplo, a pandemia. A pandemia, para mim, foi um dos momentos de maior desafio ético. Foi um dos momentos de maior desafio ético, né? Eu lembrava, por exemplo, o anúncio da decisão do governo do Estado, que eram anúncios duros, né? Restringe ou não restringe a circulação? Abre ou não abre o comércio? Fecha ou não fecha? Aí os argumentos contrários, os argumentos favoráveis, né? Aqueles que dosavam, aqueles que achavam que tinha que ser mais liberal a conduta, aqueles que achavam que tinha que ser mais restritiva, uma briga danada, uns dizendo que ia arrebentar o país, os outros dizendo que era preciso que tinha que salvar a vida, e aquela briga daqui, briga dali, briga daqui, mas e no final das contas, os políticos tinham que decidir. Tinha que decidir. E ali sempre tinha implicações éticas profundas, porque às vezes a sua decisão poderia ser aquela que ninguém ia gostar. Maquiavel vai dizer isso. Ele vai dizer, o bom líder, por exemplo,
é aquele que, ao agir eticamente, dentro dessa lógica da ética da vida pública, ele faz um cálculo. Que cálculo é esse? Ele entende que nem sempre vai conseguir agradar a todos. E isso, por vezes, é que torna, na minha percepção, o exercício de uma ética no dia a dia tão difícil dentro da vida pública. Porque às vezes você vai tomar decisões que a maior parte das pessoas não vão concordar com você. Só que, de novo, os fins justificam os meios, desde que essa finalidade seja uma finalidade nobre, né? Desde que ela seja uma finalidade nobre. Você vai ter que tomar essa decisão. Vai ter consequências positivas e vai ter consequências negativas. E aí você sabe de onde veio, só para terminar essa história do Maquiavel, você sabe de onde veio o apelido dele de maquiavélico? Porque ele vai completar dizendo basicamente o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte: bom, entre ser temido e ser amado, é melhor que você seja temido. Por quê? As pessoas respeitam muito mais quem elas temem do que quem elas amam. É pesado, mas é realista. Como eu disse para vocês, ele tinha uma visão extremamente realista. E tem outras coisas, né, que fizeram dele ficar conhecido quase como, né, o grande cara que elaborou um manual da tirania, um manual do mal, né? Ele diria o seguinte para as lideranças políticas: cara, quando você for fazer bondade, faz a gota a gota. Faz devagarinho. Porque se você fizer de uma vez só, o pessoal se acostuma mal, e aí depois, no outro dia, que uma coisa der errado, você está frito. Agora, se for fazer a maldade, faz de uma vez só, o que é visto como maldade, que, de novo, ele não está aqui dando um salvo-conduto para você ser sacana com as pessoas. Mas vou dar um exemplo. Às vezes a Câmara está aqui reunida, tem que tomar uma decisão, que por mais que possa ser legal, às vezes pode soar para a população como algo antiético, algo imoral, né? Sei lá, você quer ver um dos temas que mais dá pepino? Isso eu comento faz muitos anos, né? Recalcular o valor do subsídio dos vereadores. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Nunca antes na história ninguém apoiou e nem vai apoiar, né? E aí os vereadores ficam numa decisão difícil também. Fica ou não fica? Você fala, legal, eu mantenho um déficit de 20%, 25%, ou eu dou o valor do subsídio? Se eu dou o valor do subsídio, pode ser que na próxima eleição eu não ganhe voto. Se eu vou e não faço, fica também desequilibrado frente a outros poderes. Se eu também, às vezes, não recalculo o teto do funcionalismo, eu tenho dificuldade para poder atrair alguns profissionais. Não tem decisão simples, é política, né, meus amigos? Políticas têm consequências positivas e consequências negativas. Claro, se você está lá com o seu eticômetro, né, com o seu sensorzinho ético ligado, você tem que pensar o quê? Lembra do Aristóteles, lembra do Maquiavel. Você tem que agir de forma razoável, né? Então, sei lá, poxa, não dá para dar 20, mas dá para dar 15, né? Ah, vai chiar? Vai chiar, mas os 15 a gente defende. Um exemplo, estou dando um exemplo, né? Estou dando um exemplo de uma decisão. Quer ver outra decisão que é difícil? Aprova ou não aprova a questão de aumento ou criação de impostos, taxas, quando é necessário criar? Meus amigos, é medida impopular. É ou não é? É medida impopular. Vai ter um monte que vai chiar, vai ter um monte que vai reclamar. Só que aí você olha de um lado, agrada ou não agrada a população? Quebra ou não quebra o Estado? Porque às vezes vai faltar dinheiro. Não vai ter como. E mesmo você fazendo tudo certo, você fala, não dá. Não tem como. Então é o que eu digo, o tempo todo, aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Mas o tempo todo, esse exercício da vida pública, esse exercício da gestão pública, vai passar inevitavelmente por decisões que são decisões extremamente difíceis. Pode falar, vereador. Ah, não, achei que você tinha uma pergunta também, né? Mas, aí você poderia me perguntar, perfeito, professor, mas se não tem uma bússola específica para me dizer o que fazer, qual que tem que ser o caminho? Qual que tem que ser minimamente a luz? A gente já sabe a resposta. Por mais que a gente concorde ou não concorde, a luz tem que ser a lei. A lei é importante, né? A lei é importante. E aí tem um outro cara que eu trago também que fez amplamente esse debate no século XVIII, que é o filósofo Immanuel Kant, né? O Kant era um outro sujeito também importantíssimo da filosofia. Ele trouxe consigo uma ideia chamada de imperativo categórico. O que seria essa ideia? Traduzindo de maneira bem mais simples, porque o nosso foco aqui não é uma aula de filosofia, mas é só entender a contribuição desses caras para essa discussão envolvendo ética, né? Ele diria o seguinte: os homens deveriam viver de tal forma que, né, tal como as estrelas estão no céu, reluzentes, a lei moral vive dentro de mim. Agir de acordo com um princípio racional e ético
que não vá levar o outro à destruição. Agir de modo razoável. Ele acreditava, por exemplo, muito, né? Ele está dentro de um contexto que é um contexto ali que os pensadores, a sociedade, todo mundo valorizava muito essa capacidade racional dos sujeitos de viver a vida da melhor maneira possível, né? Que acreditava que as pessoas poderiam criar esses princípios, viver sobre esses princípios. Então ele tinha quase que essa ilusão, a ilusão de que os seres humanos, de fato, conseguiriam internalizar essas regras, essas leis, e agiriam sempre com muita cautela, né? Daquela forma, poxa, será que eu vou fazer isso ou não? Se eu fizer, eu posso machucar aquela pessoa, se eu fizer, eu posso prejudicar aquela pessoa, então é melhor eu não fazer, né? Então ele apostava muito nessa capacidade de cada um pensar, ter essa coisa dentro de si, né? Moral, assim, essa bússola moral capaz de dizer, não faça porque vai prejudicar, não roube porque além de cometer um crime, você vai prejudicar milhões de pessoas, né? Não fale isso daquela pessoa, porque se você falar isso daquela pessoa, você vai trazer danos que são danos muito grandes, né? Então ele acreditava que os seres humanos poderiam desenvolver essa capacidade. Não dá para dizer que ele era ingênuo, né? O contexto dele era um contexto de crescimento, desenvolvimento, progresso, ciência, né? O século XVIII era um outro momento. Se ele vivesse no mundo do século XXI, talvez ele olhasse para tudo isso e falasse, bom, né? Melhor eu concordar com o cara lá que escreveu no 16, né, que é o Maquiavel, que na ausência de uma virtude pública internalizada nos sujeitos, eu preciso de alguma forma criar normas que tentem estimular a virtude como uma cultura nas pessoas. E por vezes esse estímulo a desenvolver uma conduta mais virtuosa tem que vir com leis muito claras dizendo, do tipo, a administração pública deve reger-se pelos princípios de impessoalidade, moralidade, legalidade. Vai lá, me ajuda aí. Eficiência, quer mais me ajuda? Impessoalidade. Tem que estar na lei. Porque, se você não agir assim, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você cometer corrupção, a pena é X. Se você cometer uma infração político-administrativa, pode acontecer isso. Ou seja, a lei tenta, de alguma forma, estatuir um princípio ético que era um princípio que não era para estar na lei, mas era um princípio que era para estar em nós. Então, perceba como é complexo essa história toda, né? Então, quando eu falo em ética na gestão pública, eu estou falando basicamente no quê? Em olhar com muito carinho para todo esse universo legal e cá entre nós. Se tem uma coisa que mais existe no Brasil, é lei, regra, norma, ordenamento jurídico. Eu não sou advogado, né, não sou do campo do direito, embora admiro muitos profissionais da área, né, mas falo para os meus amigos que são dessa área. Meu amigo, direito, quem pratica hoje direito tem que ter uma boa memória, porque olha o que é de norma, o que é de lei, o que é coisa que sai, que um dia vale, no outro não vale, aí depois mudou. Tanto que o pessoal, quando me pergunta coisas que têm a ver com esse universo jurídico lá nas análises políticas, né, na rádio, no dia a dia, eu falo assim, gente, aprendi uma coisa com os meus amigos do direito. Eles, o quê, professor? Depende. Né? Tem uma palavra que é uma palavra maravilhosa no direito. Qual é? Depende. Sempre depende. Porque vai ter alguém que vai levantar a mão e vai falar, olha, mas tem a linha X da lei tal, do princípio tal, do código tal, que diz que pode. Pronto, aí já gerou uma baita de uma confusão, né? Então, o que acontece? Essa questão da ética na gestão pública, ela vai depender o tempo todo de você ter um ordenamento jurídico muito redondinho e eficiente, né? Então, a aplicação correta dela vai depender do quê? Dessa coisa anterior. De você ter servidores, de você ter gestores, de você ter representantes políticos, de você ter atores dentro da sociedade que estejam predispostos a fazer aquilo que é certo. Mas, levando em consideração que muitos, infelizmente, podem vir a ser tentados em algum momento a não fazer o que é certo, e considerando aí, né, que o Maquiavel tinha lá a sua dosezinha de razão também, né, de que muitas das vezes os homens não são tudo aquilo que a gente espera, é importante também ter os mecanismos de punição muito bem claros, né, descritos, que vão de alguma forma forçar ou fazer com que o sujeito pense 1, 2, 3, 10 vezes se deve ou não deve fazer. Não vai ser jamais um impeditivo, né? Não vai ser jamais um impeditivo. E se as leis funcionassem tão bem quanto o ordenamento jurídico desenha, novamente, aí não é o legislativo que não precisava estar aqui,
eu não ia precisar estar aqui para poder bater um papo e trazer vocês para a gente pensar sobre a importância da ética no mundo do século XXI dentro da gestão pública, né? Então, acho que dessa complexa equação envolvendo democracia, como eu comecei a fala, democracia, o papel dos cidadãos, né? A entrega desse serviço, dessas políticas públicas, a gente precisa cada vez mais tomar consciência de que fazer aquilo que é certo não é uma obrigação, mas é a necessidade. É necessário se a gente quiser preservar o erário público. É necessário se a gente quiser caminhar para um país de maior justiça social. É necessário se a gente quiser efetivamente fazer com que a sociedade possa mudar. É importantíssimo para contribuir desde o início para ver se aquela cultura, que é uma cultura que muitas das vezes está enraizada do jeitinho, né, de fazer as coisas ali na margem do legal e do ilegal, ela vai lentamente se quebrando, ela vai lentamente se desmanchando. É necessário, se a gente quiser que a prefeitura tenha ali um respeito muito grande por parte das pessoas em função do serviço que ela presta. É cada vez mais importante para que o agente, né, o agente público que está lá na ponta, como, por exemplo, uma vez eu questionei lá em Itapevi, num evento, né, que eu estava num evento com mais de 350 professores da rede pública, e eu falando ali da importância da educação, explicando tudo mais, e eles concordando, alguns balançando, alguns batendo palma, e aí eu parei em determinado momento, né, e aí perguntei assim, e quem de vocês tem um filho na escola pública matriculado? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Eu falei assim, vocês fazem um bom trabalho? Sim. Então por que os próprios filhos de vocês não estudam onde vocês trabalham? Ah, porque o que é público não é tão bom, né, professor? Eu falei, então está errado. Ele falou, veja, não estou questionando a sua decisão, acredito que você queira o melhor mesmo para o seu filho, mas a gente só vai construir uma cultura pública de valorização da coisa pública diferente se a gente começar cada vez mais a levar a sério e defender com unhas e dentes aquilo que é público. É que nem eu falo, por exemplo, para muitos dos meus amigos, muitos dos meus colegas lá na universidade, né? Eu viro para eles e falo, não adianta você pegar e falar que defende a universidade pública e meter o pau nela pelas costas. Não adianta você dizer que você defende a universidade pública, mas você não vem, não senta na cadeira e não estuda. Você não vem, não participa da aula. Você não vem dar a sua contribuição. Senão você não está defendendo a universidade pública, é só da boca para fora. Mas cadê a sua ação? Cadê a sua ética ali sendo transparente no cuidado e no zelo, né? Então, é um pouco disso que a gente tem que cada vez mais pensar dentro da nossa sociedade. É esse tipo de reflexão que a gente tem que estar cada vez mais atento, né? Construir uma sociedade melhor, construir essa sociedade, como eu estou trazendo aqui, mais participativa, mais inclusiva, que vai valorizar a democracia, né? Que a democracia são justamente esses processos que ocorrem dentro da sociedade, é o que acontece no Legislativo, é o que acontece na Câmara. Valorizar isso tudo vai passar, inevitavelmente, por a gente ter que fazer o quê? Por a gente construir um outro tipo de relação ética para com a coisa pública, né? Então, que todas essas reflexões, aquilo que eu estou trazendo, esses momentos, né, essas diferentes contribuições, vamos dizer assim, desses filósofos, essas questões da prática, essas situações, possam se tornar cada vez mais comum no nosso dia a dia. Que a gente possa investir um tempo para poder conversar, trocar experiências, pensar o que funciona, o que não funciona, o que é legal, que tipo de pressão às vezes vai bater lá aqui na Câmara, vai bater lá na Prefeitura, e como a gente lida com isso tudo, né? Eu acho que o Brasil tem jeito? Sim. Né? Ao contrário do que muitos falam, o Brasil não tem jeito, né? O Brasil vai ser assim. Não, o Brasil tem jeito, só que implica numa mudança cultural. Mudança cultural não se dá do dia para noite. E também não vai se dar só por força de lei. Vai ter que acontecer algo anterior. Pode até dizer que eu sou um sonhador romântico, mas eu acredito. Eu acho que as coisas vão começar a melhorar quando realmente a gente começar uma cultura de valorizar aquilo que é público e fazer o que é certo, né? Lembrando, fazer o que é certo significa fazer, né? Quando ninguém está vendo, você vai lá e age da maneira correta, né? Quando ninguém está lá na Câmara, você sai e fala assim, eu sou o último a sair, eu vou apagar a luz, porque se eu deixar a luz acesa, né, vai gastar dinheiro público, né? Ah, eu vou pegar um copo só, não vou pegar um a cada 5 minutos, porque eu sei que aquilo custa dinheiro, eu sei que ali, né, tem dinheiro dos cofres públicos, então se eu posso usar um, por que eu vou ficar pegando 5, 6 para utilizar, né? Então é esse tipo de postura que cada vez mais a gente precisa tanto, mas que poucos querem realmente reconhecer. Por quê? Porque dá trabalho. Tá? É isso, pessoal, que eu tinha basicamente preparado em termos de fala, né, para a gente poder começar aqui a nossa conversa, para a gente pensar sobre o assunto, sobre o tema.
E aí, obviamente, eu abro aí para as perguntas, para a nossa interação, para a gente poder ir tirando dúvidas e interagindo. Obrigado, viu, gente? Obrigado. O Marlon vai falar? Deixa eu ver se está funcionando. Gente, eu gostaria de agradecer o pessoal da Câmara de Campinas, tá, que estão assistindo a gente ao vivo. E agradecer ao vice-prefeito pela participação. Falando sobre, a hora que você falou sobre a pandemia, tem uma parte, eu acho que chega a ser ética, né? Uhum. Na legislatura passada a gente estava aqui e foi um momento difícil para a gente também, né? Sim. Porque, igual falou, vinha decretos, tanto estadual quanto federal, e o município vinha naquela, né? O governador, na época, ele jogava na mão do prefeito e o prefeito decidia à base de decreto, né? Uhum. E eu lembro que teve até uma discussão que a gente, na época, o comércio começou a fechar a parte de igreja, começou a fechar a parte de barbearia, salão de beleza, né? E a gente entende que Dumont, vou falar mais por aqui porque é onde que a gente vive, né? Perfeito. Não tem aquele movimento, tipo assim, uma barbearia, hoje vai lá, um por vez cortar o cabelo, salão de beleza é um por vai vez. Aglomerar, né? Por Isso, exemplo, não né? existe loja de roupas que vai comprar, não chega a ter 1000 pessoas lá dentro, né? Uhum. E eu lembro uma vez que veio um decreto, veio não, né? Foi publicado no Diário Oficial um decreto do Executivo onde que deixava abrir somente indústrias, né? As indústrias aqui de Dumont estavam liberadas para trabalhar, né? E eu fiz um questionamento aqui, que qual que é a diferença do pessoal que trabalha em indústria, para o dono de indústria, para o pessoal que tem, vamos supor, um MEI que hoje tem um funcionário, ou ele mesmo é o seu próprio funcionário, né? Porque o dinheiro do pessoal que trabalha na indústria é o mesmo que o empresário do MEI, é o mesmo dinheiro que ele leva o sustento para dentro da casa, né? Sim. E por esse comentário e a ética, eu acredito, quando foi no outro dia, o prefeito ele suspendeu o decreto, né? Então eu acredito que isso daí foi uma questão de ética, né? Porque como que você vai olhar para uma classe e esquecer o restante, né? Claro. Eu acho que é isso que é o trabalho hoje dos políticos, né? É olhar um todo, né? Então você não pode olhar somente uma classe. Sim. Isso daí eu acho que é uma falta de ética, né? Então você tem que trabalhar para todo mundo. Não, perfeita observação. Acho que passa por isso mesmo, porque o que acontece, na condição ainda mais de vocês, né, Marlon, que são representantes diretos aqui da população, você tem que defender os interesses também da população, mas entendendo o seguinte: por vezes você vai ter que tomar decisões que não vai agradar, como eu estava colocando, né? Isso eu sei que é o grande desafio político. Depois, como você vai comunicar isso, como você vai convencer as pessoas, é outra história, né? É um outro drama. Mas penso que é isso, né? O agir de forma ética é também pensar nisso, nas consequências, acima de tudo, né? Então, o que é o agir certo? O certo é pura e simplesmente, nesse exemplo que você estava dando, o certo era pura e simplesmente seguir ao pé da letra, o que vinha de cima para baixo? Ou o certo era olhar para a realidade e fazer uma outra análise, uma outra avaliação e poder considerar o que era razoável e o que não era? Se de repente na barbearia juntasse 100 pessoas, seria antiético você aprovar um negócio sabendo que ali você ia colocar mais gente ainda em risco. Agora, considerando o que é a realidade, como ela se desenha, então aí obviamente que é preciso matizar para poder agir da melhor maneira possível, né? O que eu acredito, vamos supor, a lei, ela não existe para um tipo de pessoa, ela existe para todos, né? Então, a partir do momento que vem um decreto que autoriza um setor trabalhar, por que não vai autorizar os outros setores também, né? Então, isso é uma falta de ética, no meu ponto de vista, né? Se é proibido para um, vai ser proibido para todos. Não tem dessa de estar proibindo somente para uma classe, né? Política. Política é isso, é tomar decisões, né? Não tenha dúvida. Mas alguém, gente, fica à disposição, poder responder. Só falar no microfone por causa da gravação também, por gentileza. Isso. Não, eu falo assim que é uma coisa bem ampla mesmo, né? Porque ela envolve o ser humano como um todo. Exato. O que ele carrega consigo, né? A sua cultura, formação, né? Aquilo que a maneira que ele foi educado. Então é muito difícil. E eu, como professora, legal, às vezes a gente está ali dando aula, né? Falar, só um minutinho que eu vou pegar, vamos supor, um papel aqui que eu precisei naquele momento. É engraçado que quando a gente está na sala, tudo quietinho. Você põe o pé para fora e começa. Aí eu falo, mas o que é isso, né? Aí mesmo com os menores, eu falei, gente, tem que ter o respeito em qualquer lugar. É verdade. Né? Se você for no banheiro, você está sozinho lá.
você tem que saber se comportar naquele lugar. Né? Eles ficavam olhando assim, né? Eu falei, se eu não estou aqui, mas eu estava aqui do lado, então, o que você teria que fazer? Respeitar, mesma Perfeito. coisa. Então, isso é muito difícil, né? Eles terem essa capacidade de entender as pessoas. Inclusive, hoje de manhã, eu li um post do Mário Sérgio Cortella, Legal. que ele falou assim, sobre lavar a louça, né? Aí ele fala, você lavou a louça hoje já? Por quê? É uma coisa que ninguém está vendo, é uma coisa íntima lá da sua casa, tudo, mas se você for deixando um dia, você for deixando o outro. Então, são pequenas coisas que realmente assim, são atitudes muito individual, muito assim, né, da pessoa como um todo. Perfeito. E é complicado, porque a gente não tem assim o poder. Tem alguns momentos de transformar através da educação, porque eu acredito plenamente nisso, que a gente só consegue uma transformação através da educação. Quando eu tive a oportunidade de estar na gestão, então tudo que a gente ia fazer, a gente começava na escola. Legal. E muito sucesso que nós tivemos foi isso, sabe? É ali, eu falo, é a educação que vai transformar. E, ao mesmo tempo, é muito complexo, né? Porque, às vezes, ele está ali com a gente 5, 6 horas, mas ele está o tempo todo, esse restante, com a família. Em outros espaços. Que são coisas diferentes, né? E a gente cobra muito dos pais, né? Que fala, a família, a escola, tem que caminhar junto. Porque, senão, na escola... não pode isso, não pode aquilo, porque ele é um todo. Nós, como disse, né, nós estamos numa escola pública. Né? Ah, mas se você não quer saber nada, deixa ele. Não, todos têm os mesmos direitos. Né? Então, eles têm que saber que as ações são como um todo, a gente não pode atender a um, né, aquilo vai prejudicar o outro. Então, assim, é uma coisa bem complexa e a gente aqui discutindo, a gente vai se certificando das atitudes que a gente toma. Que bom que está no caminho certo. Legal. Qual é o seu nome, querida? Rosiane. Ô, Rosiane, você sabe que você me fez lembrar de 2 histórias agora, né? 2 histórias aí que, ao longo também da minha trajetória como educador, eu passei. Eu dou aulas aí já vai para mais de uma década. Na verdade, já deu mais, mas estou ficando velho, né? Você vai fazendo as contas, assim, né? 2012. Comecei mesmo em 2012 ali, né? Então, quer dizer, já vai indo aí para 13 anos, né? No começo, durante muitos anos, eu trabalhei num projeto que era coordenado por um grande amigo meu, também cientista político, né? Parceiro também lá de Itapevi, do Marcelo, deu aula para o Marcelo, para a galera. O professor Humberto Dantas, ele coordenava um projeto em São Paulo que era cursos de formação política nas periferias de São Paulo. E eu fiquei pelo menos 5 anos ministrando cursos de educação política para a molecada na periferia. Então, fui para vários lugares em São Paulo, né? Vila Carrão, Freguesia do Ó, Grajaú, fui para tudo que era canto, conheci várias escolas e tal. Aí teve uma que me ficou marcado, né? Uma escola na Brasilândia, um dia, aí eu cheguei lá, ia começar a fazer a aula, dar o curso, e tinha aquela agitação, né? Porque uma coisa, assim, como é que chama o ditado popular mesmo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É aquela coisa, né? O professor, por mais que se desdobrasse, eles tinham uma professora maravilhosa de sociologia, que queria, fazia, acontecia, levava dinâmica, mas é aquela história, né? Santo de casa, por vezes, não faz milagre, né? A gente chegava de fora, a galera prestava atenção e tal, né? E aí foi interessante porque em um dos dias eu cheguei ali para eles, e aí a gente ia começar a atividade e tal, estava aquela agitação, aquela coisa toda, aí eu virei para eles e falei assim, gente, quem gosta de política aqui? Aí ninguém levantou a mão, né? Ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de política. Eu falei, legal. Ninguém gosta de política. Eu falei assim, como você veio para cá, para a escola? Aí eu falei assim, eu vim de busão, eu vim, né, de lotação, eu vim disso, vim daquilo, mas a maior parte utilizava o transporte público. Eu falei, legal. Você ficou doente na última semana, no último mês? Fiquei. Onde você foi? Eu fui no postinho perto de casa. Eu falei, legal. Você acha que o preço das coisas está barato? Está caro? Como é que está? Está caro, né? Na época estava caro, né, a conta de luz, acho que era, não lembro agora, que não, a conta está alta, está isso, está assim, assado, não sei o quê. Falei, então. Aí eles viraram e falaram assim, e eu colocando várias perguntas ali para instigá-los e tal. Aí em determinado momento um deles não aguentou, falou assim, professor, posso falar a verdade? Eu não gosto de política, porque na política só tem quem não presta.
Falei, certo. Falei, você presta? Aí ele olhou para mim assim, né? Falei assim, não, eu presto, lógico que eu presto. Você está me tirando, não sei o quê. E aí começou a falar, né? Eu falei assim, ó, você já furou a fila da cantina? Professor, não sei o quê. Já maltratou seus pais? Às vezes, né? Briga. Aí eu fui fazendo uma outra série de perguntas para ele. Até que ele parou, aí ele parou para mim e falou assim, ninguém é 100%, né, professor? Eu falei, então, ninguém é 100%. Eu falei, não existe sociedade santa e político corrupto. Político que não é bom. Se por vezes tem problemas, que são problemas que estão sendo transpostos para o plano da política, é porque nós temos um problema na base da sociedade. É porque nós temos falta de ética na base da sociedade. A gente tem que se assumir, a gente tem que olhar no espelho e entender. Não no sentido de condenar e apontar, você está errado. Não, mas é no sentido de olhar e falar, putz, para. Dá um reset, volta, nós precisamos fazer diferente. Nós vamos fazer de outra forma. Não dá para fazer assim. Essa era uma das histórias, né, que fui levando ali para eles para debater sobre essa coisa do cuidado com o bem público, da política e tal. Mas tem uma outra situação, é assim, em sala de aula, em um dos colégios que eu dou aula, logo quando começou esse zum da lei do celular, porque agora vai proibir, não vai poder usar o celular é tecnologia, de novo, como tudo vira torcida, né? Parece um embate entre Flamengo e Fluminense, né? Corinthians e Palmeiras, né? Um está de um lado, outro não, porque se você tirar o celular da sala de aula vai fazer mal, os meninos não vão estudar mais, porque precisa ter recurso tecnológico, não sei o quê. Do outro lado, não, porque agora que não tem mais o celular, resolveram todos os nossos problemas, eles vão prestar atenção, vão ser mais participativos. Fica aquela disputa, dali, daqui. Eu falei, gente, antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, já estava no zum ainda na lei, foi no ano passado, né? Antes de efetivamente ser publicada a legislação nacional, o Estado de São Paulo estava analisando ainda lá na Assembleia Legislativa, quando ainda estava no zum. Falei, vamos fazer o seguinte, falei assim, antes da lei ser aprovada, nós vamos fazer o nosso próprio desafio ético, que era uma aula de ética em filosofia. Não, mas como assim, professor? Todo mundo está com o celular aí? Não, todo mundo está com o celular. Todo mundo bota o celular em cima da mesa. Aí todo mundo colocou o celular em cima da mesa. Falei assim, o primeiro a pegar no celular agiu de modo antiético na aula e vai embora. Eles olharam assim para mim. Falei, a regra que nós vamos criar para a dinâmica de hoje é essa. Agiu de forma antiética, levanta e se retira, porque você não merece estar nesse lugar. Cara, eles olharam para mim assim. E aí era divertidíssimo, porque o que acontecia? Comecei a dar aula, inclusive meu celular, pus na mesa, assim na frente, falei, vamos lá. Comecei a dar aula, era aula dupla ainda, você imagina, né? Pro terror deles, né? 1h e pouco eu falando lá, que nem papagaio, né? Comecei a dar aula, fui dando aula. Né? Aí você só viu os celulares assim, e o moleque olhava assim, o moleque olhava pro lado assim, né? Aí teve um que não se aguentou, professor, desculpa, fui antiético, pegou o celular, e foi embora, né? Não conseguia. Né? Então, o que eu falei para eles, falei, gente, não adianta nada, de novo, do que eu comentei, não adianta nada criar 1, 2, 3, 6, 12 leis, se antes a gente não tiver uma mudança de mentalidade, daquilo que prejudica e não nos prejudica. É claro que ali tem um debate até mais substancial, que tem a ver com qualidade da educação, qualidade da interação entre eles, né? Nível de dependência tecnológica, que infelizmente é um dos problemas, né? Que muitos dessa geração têm enfrentado, né? Então eu imagino o tamanho do desafio dos municípios para começar. Aqui já começaram as aulas, já voltaram, né? Então, eu imagino o tamanho dos municípios, dos gestores, né? De quem está lá na ponta, do professor, do coordenador, de todo mundo para poder colocar isso em prática, né? Então é o que eu falo, gente, não adianta, não existe milagre. O milagre tem que começar em nós, né? Tem que começar em nós tendo consciência do que tem que fazer e fazer o que é certo, né? Vamos lá. Meu amigo que me ajudou aí com os princípios, né? Impessoalidade, moral, são tantos que eu nem... Boa tarde, professor Bruno. Boa tarde, querido. É um prazer estar aqui. Satisfação é minha. Eu não conhecia o trabalho do senhor, estou conhecendo agora e gostei muito das considerações, das reflexões que você trouxe, né, e acrescenta muito. Tenho certeza que todos nós sairemos mais ricos do que entramos nessa palestra. E eu vou sair mais feliz ainda de conhecer vocês. E é interessante que nós estamos aqui com pessoas que trabalham com educação, o senhor também é professor, e a palavra educação, ela vem do latim, educare, isso, que significa desenvolver-se de dentro para fora. Legal. Então, isso faz com que os educadores sejam instrumentos de transformação. E toda mudança, ela começa de dentro para fora. Perfeito. Então, é através da educação que a gente vai conseguir aí educar a sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né, com progresso e tudo mais. Então, parabéns, muito obrigado. E eu gostaria aqui de trazer um exemplo também de ética. Legal. Muitas das vezes, nós estamos em lotéricas ou em qualquer outro estabelecimento comercial
e tem fila com pessoas idosas ou até deficientes, mas não consta aquela placa da preferência. E muitas vezes essas pessoas, principalmente os mais antigos, os mais idosos, eles têm vergonha de falar, poxa, eu tenho preferência, posso passar. Então, é uma situação que eu passo, e toda vez que eu me deparo com essa situação, quando chega a minha vez, eu falo, por favor, um minuto, chamo quem está lá atrás da fila, e a pessoa fala, não precisa. Tal. Eu falo, não, mas não é porque não consta aqui a plaquinha da lei que a gente vai ignorar a existência dessa lei. Então, a lei, serve para todos. Então, por favor, passa na minha frente. Então, isso é sobre ética. Então, muito obrigado. Top. Não, top. Eu achei o exemplo genial. Vou usar também esse da lotérica. Gostei desse aí, né? Próximo curso que eu for dar, já vou usar. Olha, aprendi em Dumont um exemplo da lotérica, tal, já vou utilizar. Mas é isso, né? Significa justamente isso, né? De novo, não precisa ter a lei explícita ali para a gente saber o que é. A não ser que, obviamente, você não conheça, né? Conheça o direito ali, o que está em jogo. Né? Você pode cometer um erro, vamos dizer assim. Mas não por má fé, vamos dizer assim, né? Porque você sabendo que não pode, você vai lá e faz, é má fé, né? Você sabe que você está agindo da maneira errada, né? Então eu penso que esse assunto, ele é um assunto muito atual nos dias de hoje, porque a gente tem muito problema justamente com a falta dela, a falta da ética. Se a gente tem que se debruçar e pensar e conversar, e eu falo assim, quantos e quantos não estão falando sobre esse tema, quantos e quantos não estão debatendo, quantos e quantos não estão trazendo, e é bom isso, e é bom que mais falem, e é bom que exista mais momentos como esse, que é para justamente a gente parar e pensar. A gente fala assim, poxa, como é que eu posso fazer de uma forma diferente, né, para as pessoas talvez entenderem melhor, né? Eu procuro jogar com os instrumentos que eu tenho na mão. Então, se eu estou na sala de aula, eu procuro oportunizar algo nesse sentido. Mas às vezes você vai dar uma baita lição de ética, por exemplo, no cidadão, né, num momento como esse. Quantas pessoas não estavam ali na fila da lotérica, olharam e falaram assim, caramba, mano, nós não nos ligamos em virtude disso, né? A pessoa fica até envergonhada, né, em função disso. Então, acho que assim, ninguém é 100%, ninguém está suscetível a não cometer erros, somos humanos, sabemos disso, mas é preciso que a gente seja um pouco mais aprimorado, né, mais primoroso, vamos dizer assim, no nosso comportamento em sociedade. E eu penso particularmente que no caso dos representantes políticos, dos gestores públicos, isso é ainda mais significativo. Vou dar um exemplo de uma coisa que, confesso, me deixou um pouco entalado aqui hoje, né, lendo o noticiário do país como um todo, né? Barroso deu uma entrevista para o jornal Estadão, né? Hoje, Barroso, ministro, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma entrevista para o Estadão defendendo o fato de que, em média, alguns juízes tiveram incrementos nos seus salários, numa média de R$ 12.400 a mais, de alguns penduricalhos. Aí ele vai em público e diz assim, não, concordo, alguns penduricalhos são problemáticos, não deveriam existir. Mas nem todos, né, gente? Não é assim que se faz. Ô, gente, que tipo de mensagem publicamente você transmite para o país? Qual é que é o tipo de princípio que você está operando ali? Não é razoável, né? E aí a reportagem mostrava que pelo menos mais de 8.700 juízes no Brasil tinham tido esse incremento salarial significativo. E a justificativa era em virtude do volume de processos. Cara, tem coisas que a conta não fecha, né? Por mais primoroso que seja o trabalho, por mais que a gente entenda da importância do significado, mas cá entre nós, já tem uma remuneração significativa, já tem direitos e benefícios ali que são significativos, né? Tem coisa que é defender o indefensável, né? Não tem como, né? Você precisa ter um princípio ali. De novo, ele falou, mas é legal. De novo, é legal. Mas é moral um negócio desse? É ético uma coisa dessa? Né? Às vezes, né, tem gente que fala, nossa, você precisava. É um microfone, né? Por exemplo, não, a gente criar um benefício, sabe? Uma coisa que vai incentivar aquele que faz o seu trabalho corretamente, né? Às vezes, pois é. Porque assim, aí os outros vão refletir, aí de jeito nenhum, porque ele já é pago para fazer aquilo corretamente, ele já é pago para não faltar. Agora, quem falta, que precisa, então, ter as consequências daquilo. E como gestor também, né, público, além de você ter a ética, um dos nossos papéis é fazer com que a pessoa reflita sobre a sua atitude e desperte nele
né? Essa ética que muitas vezes ele não tem, né? Quando ele disse, né, que a atitude dele, você falou, muitos vão refletir, puxa, eu não fiz isso. E a nós, muitas vezes, você, assim, tomando uma decisão com ética, você precisa explicar para a pessoa, para ela refletir e despertar nela isso, né? Essa ética. Poxa vida, ela está fazendo certo. Não é isso que eu queria ouvir. E, infelizmente, a gente não tem isso. Você passa, muitas vezes, por ser educada, não sabe mandar, né? Você assim, não é entendido, né? A pessoa fala, não, ele não sabe mandar, porque para mandar tem... Não, você pode saber mandar, né, com educação, tendo ética. Exato. Então, assim, é bem complicado. Eu lembrei de uma outra história, agora a gente vai acumulando histórias, né? E aí a gente vai tirando as lições dela. Eu lembrei de uma outra história, até um tempo atrás eu estava, dentre as atividades que eu desenvolvia também, eu estava coordenando turmas de aprendizagem, né? Num centro de aprendizagem profissional. Então tinha lá 300 e tantos aprendizes, estava comigo lá, né? E com toda a equipe lá nossa. E aí, um belo dia, um dos gestores de uma empresa grande lá de Araraquara, né? Eu sou de Araraquara, liga para mim e fala assim, Bruno, cara, falta ética nessa molecada. Eles têm ética aí como conteúdo, né, na aprendizagem. Eu falei, cara, tem uma disciplina inteira só para debater sobre conduta, princípio ético e tal na aprendizagem. Ele falou assim, eu falei, mas por quê? Conta para mim, o que aconteceu, né? Porque, pura e simplesmente, o menino veio com o dedo em riste me questionar do porquê que eu falei para ele entrar no horário. Que ele achava que ele podia entrar depois. E quiseram problema em relação a isso. Que a empresa estava para servi-lo e não ele servir a empresa. Falo, cara, sei lá, eu vou falar o que para essa pessoa, né? O outro que um belo dia também, o pessoal procura daqui, procura dali, procura dali, procura daqui, procura daqui, no departamento lá de água e esgoto, né? Cadê esse menino, cadê essa menina? Enrola daqui, rola dali, ninguém achava essa pessoa. De repente achou. Onde estava? Num espaço externo, deitado sem camisa, tomando sol em pleno expediente. Falei, fui aproveitar o sol. Claro. E o seu trabalho, né? E o cumprimento, e a sua função, e o compromisso com a sua função, né? Então, eu estou brincando porque, assim, uma das reclamações que vem, e eu sempre puxo bastante a orelha dessa molecada nesse sentido, eu falo, cara, não adianta, é como meu avô me falava, tem que ser no fio do bigode, cara, a palavra reta não faz curva. Se você falou que vai fazer, faça. Se você assumiu o compromisso, cumpra, né? Se você se colocou à disposição, de fato se coloca à disposição, né? Se não cai na história da louça. Cai na história da louça, você vai deixando, vai acumulando, e aquela história, quem faz mal feito faz 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, né? Então é isso, né? Enfim, acho que temos bastante áreas e bastante desafio para pensar essa aplicação, né? Mais gente, mais perguntas, mais contribuições, fiquem à vontade. Vai lá. Para finalizar, uma última reflexão. Legal. É interessante quando a gente pensa, né, sobre mandar. A nossa colega aqui, ela falou sobre essa questão de mandar, né? Uhum. No ordenamento jurídico brasileiro, nós sabemos, a Constituição é a lei maior. Perfeito. Então, ali nós temos o mandamento constitucional, né? Então, a Constituição, artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, né? Traz lá, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso significa que o patrão, o diretor, eles dirigem o negócio, né? Faz parte do poder diretivo. Claro. Eu falo isso porque tenho uma experiência também na área do direito do trabalho, então trago também aqui para colaborar, para somar. Legal. Então nós temos o quê? Quem dirige, né? O patrão, que é o dono, quem dirige, o gerente gerencia. Então todo mundo tem o seu papel, né? No caso da administração pública, por exemplo, nós temos o ordenador, quem ordena, né? Ordena a despesa, o diretor dirige os trabalhos, né? O controlador controla, e cada um na sua função. Mas é importante lembrar que quando alguém dá uma ordem, a pessoa que está recebendo essa ordem, se ela entender que aquela ordem é ilegal, ela pode se opor, claro, se recusar a cumprir, porque não é legal. E trazendo agora, né, o complemento, o fechamento do artigo 37, que o professor disse agora há pouco, que traz os princípios da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios. Então, isso é muito interessante porque o legislador constituinte, ele se preocupou
em consagrar ali por escrito o princípio da legalidade e também o da moralidade, né? Fazendo essa distinção. Exato. Então, isso é muito legal, foi muito bacana, todas as considerações aqui também da nossa colega e do professor. Legal, legal. Boa observação. Que também, no final das contas, é aquela história, né? Claro, você vai fazer aquilo que você deve fazer. Mas, por exemplo, alguém pediu um copo d'água para você. Não vou fazer porque não faz parte da minha função. Aí tem uma dimensão de gentileza, né? De tato, de sociabilidade. Tem outros elementos, né? De humanidade. Enfim, tem outras questões que vão estar nesse caldo todo de fazer aquilo que é certo ou não, né? Por isso que essa conversa é tão legal. Mais gente, mais participações? Mais questões? Não? Então, ó, uma vez mais, quero aproveitar a oportunidade, agradecer a Câmara aqui da cidade de Dumont pelo convite na figura da escola do Legislativo. Né? Uma alegria grande, né? Quando o Marcelo me ligou, eu estava dando aula em Jaú, no dia que o Marcelo me ligou, ele falou assim, cara, o pessoal de Dumont vai precisar lá do tema, da discussão. Eu falei, cara, manda para mim, Poder Legislativo, você pode me chamar que eu vou com imensa alegria conversar, porque se tem um lugar que eu acho que tem que ser valorizado, e por onde eu passo eu defendo, mesmo sendo crítico em relação a muitos vereadores. Tem vereador que quer me pegar de porrada, né? Tanto que eu encho o saco e falo dos caras, principalmente nas rádios, né, nos comentários, mas veja, não é por perseguição pessoal, é justamente por querer exigir ali, né, o melhor possível. Mas acho que se tem um ambiente que é um ambiente tem que ser valorizado, tem que ter a sua devida importância e significado, é o espaço do Poder Legislativo, né? É por aqui que a gente vai construir uma democracia melhor. Não que o Executivo não seja fundamental, é importante, muito pelo contrário. A gente sabe todas as atribuições, sabe como funciona o ordenamento jurídico no Brasil, sabe das imensas responsabilidades, né? Mas lá a galera vai estar o tempo todo muito mais preocupada em botando a mão na massa e executando e fazendo. Por quê? Porque aqui tem que pensar, aqui tem que refletir, aqui já tem que ter saído o filtro prévio que vai ajudar a orientar lá, né? Quando aqui não faz isso, lá fica desguarnecido também, né? Então acho que é importante. Ou quando aqui deixa de fazer, acaba fazendo com que a visão de um predomine frente ao desejo de muitos, né? Então é importante a gente ter esse equilíbrio, sobretudo, tá? Então, uma vez mais, obrigado aí pelo convite, obrigado a cada um de vocês por estarem aqui presentes, os vereadores, né, também, se eu não esqueci ninguém, o vice-prefeito também, né, que está aqui conosco, obrigado pela presença, fico à disposição aí para futuramente revê-los uma vez mais, e obrigado, Heloísa, também, viu? Valeu, gente, obrigado.